Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita, grandiosa e majestosa glória, venha cobrir a sua vida com a paz. A paz que você ainda não tinha encontrado até aqui. Receba aí agora, nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Antes de nós trazermos a palavra amiga, eu queria que você prestasse atenção no testemunho da Karen, essa fisioterapeuta que teve uma experiência especial com Deus e que vale a pena você prestar atenção, porque a experiência dela pode vir a ser a sua experiência hoje ou amanhã, dependendo exclusivamente de você. Vamos assistir o testemunho e em seguida voltamos com a palavra amiga. Meu nome é Karen Sonda, sou formada em fisioterapia. Eu cresci num lar cristão, então minha família me levava para a igreja, eu e minha irmã, só que era um lar conturbado, Minha mãe e meu pai, eles brigavam muito, porque meu pai bebia, fumava, então eles brigavam demais. E eu não tinha, desde criança, eu já não tinha aquela referência de família dentro de casa. Comecei me envolvendo com o mundo, com algo que aparentemente é inofensivo, que é o mundo geek, O mundo geek é para as pessoas que gostam de estudar, são as pessoas chamadas nerds, E aparentemente é inofensivo, porque o que você vai ver de maldade numa turma que gosta de estudar, gosta de ver anime, gosta dessas coisas? Aparentemente você não vê nada de inofensivo. Porém, através desse mundo, foi onde eu comecei a fazer, por exemplo, cosplays. E quando eu fazia cosplay, eu chamava atenção, então eu comecei a atrair atenção só pra mim e isso começou a alimentar o meu ego. Me envolvi com o mundo do rock, então eu passei a frequentar shows, baladas de rock, bar de rock, e nesses shows foi onde eu comecei a beber, Após isso, eu entrei na faculdade, e quando eu entrei na faculdade foi onde eu me envolvi, me entreguei, Eu queria viver tudo que eu tinha para viver naqueles 4 anos que todo mundo falava que eram os melhores 4 anos da sua vida. Então eu queria fazer aqueles anos valerem a pena. Então o que falavam para eu fazer, eu fazia. No período da faculdade, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com cigarro, eu me envolvia com bebida direto, me envolvi com mulheres, só que sempre buscando preencher o vazio. Esse período, nessas festas que eu ia muito pra festa, que o pessoal da faculdade se juntava, ia pra uma chácara fazer churrasco, eu bebia até dar PT, que é o perda total, que a gente nem sabe o que aconteceu. Então subia em balcão, eu passava vergonha, fazia os outros passarem vergonha, era assim que eu me envolvia com as mulheres, era assim que eu saía beijando qualquer pessoa que aparecesse na frente, não tinha filtros. Então, quem quisesse, eu estava ali disponível. Eu comecei a buscar uma pessoa para me relacionar, porque os rapazes, eles nunca queriam nada sério comigo. Eu ficava com vários. E ninguém queria nada sério comigo, ninguém queria me assumir como namorada, ninguém queria pensar no futuro comigo. Me envolvi no relacionamento de 4 anos com esse rapaz, mas eu ainda estava buscando preencher de alguma forma o vazio. Porque esses 4 anos de relacionamento com ele, nós tivemos momentos muito felizes.
só que não tinha respeito, né? Ele acabou me traindo. Também depois dessa traição eu escolhi permanecer com ele porque eu comecei a fazer dele o meu sol, então eu já não conseguia me ver no mundo sem ele, então eu acabei me sujeitando a coisas, a falta de respeito, né, só para ficar com ele. Eu concluí a faculdade, né, eu acabei concluindo também a faculdade como uma aluna de destaque, então acabei me sobressaindo, né, porque eu me empenhava muito nas coisas que eu fazia. E depois de 6 meses, logo entrei na pós-graduação, num dos melhores hospitais, né, da América Latina, inclusive, na pós-graduação, era o meu sonho entrar, então tava tudo dando certo na minha carreira. Aí ele terminou comigo. Quando ele terminou comigo, foi sem mais, sem menos, né, a gente tinha acabado de fazer 4 anos de namoro, tudo que eu queria era voltar. E mesmo assim, naquele domingo, ele foi lá na minha casa, pediu desculpas, e eu implorei pra ele voltar, e ele não quis voltar comigo. Então ali, pra mim, foi o fundo do poço. Eu chorava dia e noite. Eu acordava chorando, eu dormia chorando, eu pegava a linha de ônibus chorando, eu pegava metrô, eu chorava. Eu só não chorava quando eu estava atendendo os pacientes, quando eu estava trabalhando. Era o único momento que eu não chorava. Então eu decidi ali casar com o trabalho. Mas ainda não estava suprindo, porque eu saía do trabalho, o trabalho acaba, você fica ali 6 horas e acaba. Então eu saía do trabalho, eu chorava. Eu comecei a pensar em suicídio quando uma vez eu acordei, eu não estava em condições de ir para pós-graduação, não consegui ir de tão triste que eu estava, de tão amargurada que eu estava. E veio a voz: dormindo você não chora? Então eu voltei a dormir. Acordei de novo, dormindo você não chora. E aí eu entendi, não é voltar a dormir fisicamente, é dormir para sempre. Então eu vou me matar, porque não tem mais por que viver. Eu sabia que se eu ingerisse medicamento, eu tinha fácil acesso porque eu estudava no hospital, mas poderia ser reversível. Então eu queria uma forma que não fosse reversível, que ninguém se lembrasse, nem lembrasse do meu rosto. Toda vez que eu voltava da pós, eu passava por um viaduto, né? Por uma passarela. E nessa passarela, eu via os carros passando. E aí eu olhava para os carros, eu olhava um caminhão, por exemplo, e falava: nossa, se eu me jogar na frente desse caminhão, não sobra nada. Se eu me jogar na frente daquele carro, talvez até que sobre alguma coisa, mas eu não quero que sobre nada, eu quero que fique pedacinhos. Então começou a vir esses pensamentos. Eu passava nessa passarela meio-dia, e meio-dia minha mãe ficava orando por mim, porque ela não aguentava ver a situação da filha dela, que tinha tudo para arrebentar, e eu chorando o tempo todo. Chega até a me emocionar, porque eu me via numa situação totalmente oposta do que eu era. Totalmente oposto. E teve um dia que eu tava decidida a fazer isso. No dia que eu subi nessa passarela que eu tava decidida a fazer, eu só escutava as vozes dizendo: só olha, não precisa fazer mais nada, só olha e o resto eu faço. E aí naquele momento eu comecei a chorar muito e olhar pro céu, que tava um dia maravilhoso. Eu olhava pra Deus e eu falava: meu Deus, eu não quero morrer, Senhor, mas eu quero que essa dor passe e eu não sei como, eu preciso de ajuda. Me ajuda, porque eu não quero morrer, mas eu quero que essa dor passe, então me ajuda. Quando eu terminei de passar nessa passarela, parecia que eu tinha apanhado, parecia que eu tinha levado uma surra. Meu corpo doía. Parecia uma guerra entre anjos e demônios ali naquele momento, que queriam me puxar para baixo, que era só isso aqui, olhar para o lado. Era suficiente para eu me ver lá estendida no chão. E eu continuei olhando para frente, eu não olhei para baixo, eu continuei olhando para frente, pedindo para Deus, chorando, pedindo ajuda, clamando por socorro, porque eu queria chegar ali viva até o final daquela passarela. E uma passarela de 3 minutos acabou, para mim, parecia uma eternidade, parecia que eu fiquei ali uns 40 minutos. E quando eu passei, aí veio o alívio. Aí quando eu passei, eu falei: eu vou me entregar. Eu tentei de tudo, mas eu não tentei obedecer a Deus. Comecei a frequentar as reuniões, né? Eu fui orientada a frequentar principalmente as reuniões de sexta-feira. Cada reunião que eu saía, eu me sentia melhor. Cada reunião, eu me sentia mais forte. Cada reunião, eu já queria estar o tempo todo ali na igreja. E eu falei: meu Deus, é aqui. Hoje morre a velha criatura. Hoje morre e eu quero obedecer. Então, eu me batizei nas águas e continuei frequentando a igreja.
E aí eu comecei a ver necessidade de ter o Espírito Santo, porque eu ainda estava fraca. Eu saía da igreja e chorava, então eu não queria mais aquilo. Eu queria ser forte, eu queria ter superado, eu queria sair daquela situação. E aí eu fui me entregando. Eu fiz propósito, fiz uma fogueira santa no final de 2019, em dezembro de 2019, onde eu abri mão de tudo que estava no meu coração, que na verdade ainda era o meu ex. Então, anel de formatura que eu ganhei dele, que valia muito, eu vendi por um valor absurdo de baixo. Eu decido esquecer ele, então eu decidi. Eu falei, eu vou esquecer, eu vou apagar, vou me desfazer das coisas que ele me deu, vou me desfazer de tudo. E aquilo foi como tirasse com a mão e na hora que eu entreguei no altar, tirou com a mão todo o sentimento que eu tinha por ele e eu entreguei ali. E ali foi me dando mais força. Comecei a orar de madrugada, buscar o Espírito Santo, fazer propósito. No domingo seguinte, dia 5 de janeiro de 2020, eu fui batizada pelo Espírito Santo. E ali foi certeza. Foi uma alegria que, meu Deus, eu queria sair da igreja com uma força, assim, que a alegria saiu junto comigo. Ali, não era só nos momentos das reuniões que eu saía da igreja e chorava. Não, a alegria estava ali de novo. Eu saía da igreja, eu estava feliz. Eu saía da igreja, eu estava forte. E a paz, preencheu tudo aquilo que eu queria preencher, que eu busquei tantos anos preencheu naquele momento. E a vontade de ali, a sede de passar para o próximo, falar, olha, você pode conhecer Deus como eu conheci, você pode ter um relacionamento com Deus. Eu queria mostrar aquilo para todo mundo. E as pessoas começaram a ver isso. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei imaginando, meu Deus, a carreira, tem uma carreira ótima, tem um emprego ótimo, mas isso não é nada perto da felicidade que ele traz. O que eu tive no mundo, os momentos felizes que eu tive no mundo, não é nada perto do que Deus tem pra gente. Porque é muito maior e a gente não enxerga. Quando a gente está no mundo. Por isso que a gente fica buscando momentos felizes. Mas quando a gente para e olha para Deus, Ele te mostra o que você está buscando. E Ele me mostrou. Eu tive uma experiência com Ele, eu conheci Deus. Então ali preencheu tudo que eu queria, tudo. Qualquer dificuldade que viesse, eu falava, não, eu vou para cima. E a dificuldade que vinha antes me deixava para baixo, eu falava, poxa, agora não está dando certo. Hoje, você dá graças a Deus. Eu olho para a dificuldade, eu dou glória, porque eu sei que tá certo. Eu falo, meu Deus, obrigada por essa guerra, porque tá certo o caminho. Karen de hoje é uma Karen realizada, é uma Karen feliz, é uma Karen com paz. Eu quero exalar isso para todo mundo. Eu quero trazer as pessoas para conhecer isso que eu tive, porque foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Nada se compara ao amor de Deus. Nada. E hoje o que eu tenho, as coisas que eu conquistei, o emprego, o cargo de confiança que me deram, foi graças à capacidade que o Espírito Santo me deu. Então ele eu não abro mão, pode tirar tudo. Até família, tudo. Menos o Espírito Santo. Porque é ele que dá força, então não tem como. Maravilha, né? Você verifica, minha amiga e meu amigo, que Deus fez novas todas as coisas na vida de Karen. A vida dela, a vida antes de ter o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, era uma. Hoje é uma outra vida. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus não quer que você seja religioso, religiosa, você seja um crente careta, nada disso, um fanático, de forma nenhuma. Como que Deus poderia ser glorificado na vida de um fanático? Como que Deus poderia ser glorificado na vida de um religioso, não é? Porque os religiosos são, digamos assim, ficam dentro de uma caixinha e não têm visão e entendimento de nada. Então, eu queria que você soubesse que Deus é grande. Ele é muito grande. Você já sabe disso, você já ouviu falar nisso. Mas o que talvez você não tenha sabido é o fato de que esse Deus grande, ele é perfeito.
E por ser perfeito, ele não faz nada imperfeito. E por ser grande, ele não faz nada pequeno. Ele só faz coisas grandes, gloriosas. E a coisa maior que Deus quer fazer na vida da gente é que nós sejamos a sua glória aqui neste mundo. Que nós sejamos a sua mente, a sua face, a sua imagem, que nós sejamos, digamos, a expressão física do seu ser, da sua grandiosidade. É grande demais, não é verdade? Mas é isso mesmo. É isso que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Porque, veja só, quando a pessoa atende ou procura atender aos caprichos do coração, aos caprichos da carne, do seu corpo físico, ela vai ficar buscando e nunca, jamais, e em tempo algum, ela vai se satisfazer. É o que aconteceu com a Karen. Ela buscou nas baladas, ela buscou na faculdade vivenciar todos aqueles 4 anos de maneira intensiva, mas a alma dela carecia de algo maior, porque o que você satisfaz a sua carne nem sempre atende a sua alma, não é verdade? Uma coisa é você satisfazer a carne fica satisfeita, você come bem, você dorme bem, você faz exercício, você se sente bem, mas a sua alma aspira a algo muito maior, infinitamente maior do que a sua carne. A sua alma aspira a paz. Paz. Muito forte isso. A sua alma deseja alegria. Olha só o alimento da alma: paz, alegria, amor, fidelidade, lealdade, compromisso, companheirismo, casamento, matrimônio, família. Tudo isso faz parte do contexto de uma vida feliz. Sem isso é impossível a pessoa ser feliz. Mas para que isso possa acontecer, é óbvio que você precisa do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da paz, ele é o Espírito do amor, ele é o Espírito da fé, ele é o Espírito da alegria, ele é o Espírito da vida. Então, quando você entender que satisfazendo o seu corpo não vai satisfazer a sua alma necessariamente, e você quiser ajuda, se você estiver assim sedenta, ao ponto de, por exemplo, no caso da Karen, ela queria morrer, mas ela era uma menina já formada, tinha um futuro brilhante pela frente, ela não faltava nada para a sua carne, para o seu corpo, mas para a sua alma havia uma fome desesperada. E ela estava morrendo aos pouquinhos e queria se matar porque a alma estava vazia, a alma estava fraca, debilitada, faminta, vazia. Foi quando ela, então, veio na Igreja Universal, ela se entregou, ela se rendeu, ela deixou seus caprichos, suas vaidades, seus preconceitos de lado e colocou a sua vida no altar. Colocou tudo no altar. O seu ex-namorado, a aliança ou o anel de graduação que ele lhe deu, enfim,
Ela deixou tudo no altar e ficou na dependência de Deus. E é essa a diferença. Quando a pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus, ela vive na dependência dele. Ela não mais vive na dependência de si mesmo ou de terceiros. Ela vive na dependência de Deus. E quando ela se coloca nessa posição de dependente de Deus, aqui, meu Deus, está aqui a minha vida. Todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, tudo eu entrego nas tuas mãos. Os meus sonhos, os meus projetos pessoais, eu coloco nas tuas mãos e eu vou viver de acordo com a tua vontade. Faça de mim a tua vontade. Aí sim, Deus faz novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. É o que está escrito. É o que Jesus prometeu. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Então você, mesmo você que tem uma certa idade, uma certa idade de sofrimento, dor, você tem peregrinado por essa vida afora, só conheceu a dor. Jesus faz com que você, senhora, senhor, idoso, idosa, ele faz com que tudo se faça novo na sua vida. Tudo. Você tem uma vida nova. Por quê? Porque o que faz a gente ser uma nova criatura é o Espírito do Senhor Jesus. Esse é o nosso segredo. É isso que nos motiva a trabalhar, a lutar, a pregar o Evangelho. Não é para que as pessoas sejam religiosas, não é para que as pessoas sejam carolas, não é para que as pessoas sejam fanáticas. Muito pelo contrário, o fanático é aquele que não pensa, usa só o coração. Mas nós temos ensinado a palavra da sabedoria, a palavra da inteligência, a palavra de conhecimento, a palavra de Deus, que faz, que obriga a nossa cabeça a pensar, o nosso raciocínio raciocinar. Quando nós pensamos os pensamentos de Deus, eis que todas as coisas se fazem novas na nossa vida. Se você quiser, você é o nosso convidado. Inclusive, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos uma concentração toda especial em favor da família. Se você tem família, se você não tem família, se você é solteira, solteiro, não importa qual seja a sua situação. O importante é o seguinte: Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Talvez você seja um homossexual, lésbica, e você viva uma vida depressiva, abandonada, triste, e você tem se entregado a todos os caprichos da carne, mas você continua vazio, você continua chorando, como foi o caso da Karen. Ela tinha tudo para ser feliz, para ser alegre, mas por conta da miséria da sua alma, ela só chorava, dia e noite chorando. Talvez você seja uma dessas pessoas que viva chorando. Ninguém vê as suas lágrimas, ninguém vê os seus olhos tristes, porque você procura passar uma alegria que não existe dentro de você, mas você sabe disso. Você sabe que eu estou falando com você, é com você mesmo. Pois Deus, meu amigo, minha amiga, faz novas todas as coisas na sua vida. Ele faz de você uma nova criatura. Ele faz de você uma nova criatura. Isso é o que está prometido. E Deus não é mentiroso. Ele não é político para prometer e não cumprir. Não, o que ele promete, ele faz. Faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, inclusive a sua vida.
você que está desempregado, você que está doente, você que não tem família, você que tem família, mas vive sozinho, abandonado, você vive rejeitado por tudo e por todos. Deus faz com que você seja uma nova criatura, que você venha, inclusive, ser feliz com uma família de verdade. Neste domingo, em todas as igrejas universal, nós estaremos lutando por você. Você é o nosso convidado. E nós temos um amplo estacionamento aqui no Templo de Salomão, mas se você não vier aqui e quiser ir em qualquer outra igreja universal, fique à vontade. O espírito é o mesmo, não importa a casca, não importa o pastor, o que importa é o Espírito de Deus. É Ele quem faz novas todas as coisas. E se você quiser uma vida nova, neste domingo, em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Graças a Deus. O mundo evoluiu, mas os problemas em família também. Cada vez mais vemos filhos que odeiam seus pais, pais que não falam com os filhos, pessoas que dividem o mesmo teto, mas são inimigas dentro da própria casa, que não se lembram qual foi a última vez que todos sentaram à mesa para comer e dialogar. Inimizades, mágoas, xingamentos, mentiras. Há um câncer no centro familiar que não se cura com presentes ou datas comemorativas. Só o Espírito de Deus pode restaurar um lar doente e dividido. Neste domingo, 8 de agosto, no Dia dos Pais, a cura familiar para pais e filhos, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Sou Márcio Natel, sou servidor público, com formação em bacharel de Direito e Administração Pública, sou do interior paulista, na cidade de Adamantina. Sempre teve dentro de mim esse desejo de crescer, esse desejo de... tanto que, de 13 anos para 14 anos, eu falei para o meu pai, falei assim, eu vou trabalhar. Então eu iniciei como office boy do escritório de contabilidade. Passei por todas as etapas dentro do escritório, até meus 19 anos, onde eu pude concluir o ensino médio e iniciar a faculdade. E dentro desse meio de amigos, dessa roda de amigos, comecei a frequentar as baladas, a frequentar, né, as danceterias. E daí veio a iniciativa de começar a beber, né, bebida alcoólica. E diversas delas, cerveja, aguardente misturada com outro tipo de bebida, vinho. Não tinha aquele eu bebo, aquele eu não bebo. O que tinha, a gente bebia. Eu acabei me entregando à bebida de uma certa forma que eu cheguei a ser hospitalizado. A bebida, ela sempre acompanhou, mesmo depois conhecendo a minha esposa, né, na época, e saindo com ela, eu bebia. Ela não bebia, nunca bebeu, mas eu ainda continuava bebendo. A gente saía junto, ia num bar ou numa lanchonete, qualquer coisa, eu ainda tomava a minha bebida alcoólica. Isso sempre permaneceu. Nós resolvemos nos casar, casamos no interior, né, na cidade, e depois me mudei para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, vizinho de Americana. Mas os problemas, eles não acabaram aí. Na verdade, começou outros problemas, porque aí eu tenho a responsabilidade de manter a casa, a responsabilidade de pagar o aluguel, porque não tinha ainda casa própria. A minha esposa ainda ela não estava trabalhando para ajudar. Quer dizer, veio uma carga de responsabilidades. Iniciou-se os problemas, porque acaba tendo algumas discordâncias, algumas brigas, falta isso, falta aquilo. Pois eu cheguei a um momento, depois de um tempo de casado,
ou eu comprava o alimento ou eu pagava aluguel. E eu cheguei a esse ponto, ao fundo do poço, de ter que andar quilômetros com um pouco de comida que a gente conseguia e não ter o dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Minha situação era essa. E aí vem aquela frustração, né, profissional. Poxa, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que está me impedindo de ser feliz? Tem alguma coisa que está me impedindo de crescer profissionalmente? A minha vida não estava nem parada, nem estagnada. Ela estava em declínio profissional. Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava que existia um mal, que existia uma força maligna por detrás disso. Eu achava que era Deus. Ao ponto de falar assim, pô, Deus está me castigando, Deus está fazendo algo para eu passar por isso. E eu até me perguntava, né, o que está acontecendo? E muitas das vezes eu olhava para o céu e falava, Deus, e aí? Minha vida não vai mudar? Vai ficar desse jeito? Né? E até então eu só ouvia falar da Igreja Universal através das mídias, através da televisão, tecia críticas, né, sobre isso, sobre as atitudes, sobre aquilo que os bispos pastores faziam, pregavam ou passavam as informações, e aquilo dentro de mim eu via que era um engano, que aquilo lá não existia, era somente para enganar aquelas pessoas, para entregar dinheiro, para fazer aquilo, até que chegou o momento da minha vida, a minha esposa já estava indo na igreja, né? Até não falava nada para ela, guardava comigo, e ela ia, não tinha nenhum problema, mas a vida dela começou a mudar. É aí que o ponto que a gente vê que quando a pessoa usa a fé, né, ela crê naquilo e ela age a fé, a vida dela muda. Aí a vida da minha esposa começou a mudar. E eu vi algo diferente nela. Tanto o comportamento em casa, como também logo ela arrumou o trabalho. E no trabalho que ela queria. Aí eu comecei a pensar comigo, alguma coisa tem aí. Está acontecendo alguma coisa diferente. Despertou em mim o desejo de conhecer, saber o que está acontecendo na igreja. Se algo está acontecendo com ela, eu quero saber o que é. Foi quando eu comecei a ter essa oportunidade de conhecer o trabalho da Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja o primeiro dia, foi um domingo de manhã. Eu cheguei meio acanhado, né? A minha esposa foi, sentou, ela queria sentar lá no meio, onde ela já tinha o costume. Eu falei, não, vamos ficar aqui no fundo mesmo. Eu fiquei no último banco mesmo. Aquele pensamento, né? Qualquer coisa tá perto da porta, eu já saio, já vou embora. Aí, aqueles pensamentos. Não vou levar carteira. Que pensamento? Não tinha nada. Como que eu não vou levar carteira? Pois bem, eu sentei no último banco e ali participei dessa primeira reunião. Então, a mensagem que se passava, a pregação que se extraía da Bíblia, a oração do clamor, quando se falou do dízimo, da oferta, tudo aquilo ali era novo para mim. Eu percebia que dentro de mim, algo dentro de mim estava mudando. Compreendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que os pastores nos passavam, eu assimilava aquilo, eu comecei a entender mais quando veio a vontade de batizar nas águas. Eu tomei essa decisão do batismo nas águas. Eu lembro até hoje, estava frio, estava muito frio, mas eu tomei aquela decisão, falei assim, vai ser desse jeito mesmo. Eu nem estava preparado com roupa, nada. Eu dei um primeiro passo. Diante de Deus, eu tomei o primeiro passo. E eu tomei essa decisão porque eu queria abandonar. Eu queria largar tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Pois que se eu já estava fazendo a corrente da libertação, então eu estava buscando a libertação. Mas eu queria algo mais. Eu queria assumir essa responsabilidade. Porque eu comecei a entender que para eu ter algo com Deus, eu preciso tomar algumas decisões. E uma delas, eu entendi que seria a primeira, era o batismo nas águas. Se limpa do pecado, se limpa da velha criatura, tudo, para que possamos tomar um novo passo, para ser uma nova vida, para ter uma nova vida, uma nova criatura. E essa foi uma das primeiras decisões que eu tomei dentro da igreja, consciente, sabendo de que
a palavra que foi passada, os ensinamentos que foi passado, o que era o Espírito Santo, e que para minha vida mudar era esse passo que eu tinha que tomar. Eu tinha que ter o próximo passo, que era o batismo do Espírito Santo. Aquilo eu queria para mim, porque chegou um momento que eu ficava olhando para os obreiros, né? Que eu olhava para ele e falei assim, eu quero algo diferente que eles têm, eu quero para mim. Foi como aí eu comecei a buscar. Eu lembro exatamente o momento especial da minha vida, né, de ter recebido o Espírito Santo. Foi numa concentração que houve aqui no Canindé, em São Paulo. É um momento único. É um momento que não esquece, porque a gente sabe onde estava, o lugar que estava, em que direção do altar que a gente estava, quem estava ao nosso redor. Não esquece, isso fica guardado na memória para sempre. E o gozo da alegria que a gente sente no momento, essa coisa, é um fogo que entra dentro da gente, que dá vontade de sair correndo, falando para todo mundo sobre o Espírito Santo, falando sobre Jesus, o que ele pode fazer na vida de cada um de nós. É nesse momento, pastor, que eu posso dizer que minha vida transformou. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo, ele te condiciona, ele te mostra, ele começa a te dar direção em tudo. No trabalho, minha vida profissionalmente começou a crescer, desenvolver, minha vida financeira a desenvolver, a ter minhas coisas, minha casa, meu carro, a vida profissional, ter condições de fazer uma faculdade, 2, enfim. Ali eu posso dizer para o senhor que minha vida mudou totalmente. A partir daquele momento, diante, a minha vida mudou totalmente, em todos os sentidos, um bom marido, um casamento abençoado, eu muito bem com a família. Olha, não tem como explicar. Eu costumo dizer, as pessoas quando nos procuram e vêm conversar comigo, eu falo que o Espírito Santo na nossa vida, a parte espiritual, é como uma casa construída num alicerce e numas colunas fortes. Ela não cai, ela não racha, ela não se destrói. Pode vir um vendaval, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Ela não cai. Assim o Espírito Santo é a nossa vida. Uma vez ele estando na nossa vida, como ela está, pode vir o que for, a tribulação, pode vir a tempestade, pode vir a perseguição, pode vir o que for. Não se abala. A nossa vida não é abalada. Espiritualmente jamais. É isso que nos faz forte, é isso que nos mantém firme, é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, a salvação é certa, essa é garantida. Então eu não temo a morte, porque a morte em Cristo para mim é lucro, né? Então esse mundo nada nos guarda, nada nos prende, nada nos segura, porque são coisas materiais. Tudo aquilo que eu tenho hoje, que Deus me deu, na verdade não me deu. Eu falo que Deus nos emprestou, porque depois da morte nós não vamos levar nada. Então Ele me emprestou uma boa casa, um bom carro, minha esposa tem um carro dela, eu tenho um bom trabalho, tenho a minha empresa também de consultoria, então nada me falta. Deus nos proporcionou esse bem-estar, essa vida regalada, graças à nossa fé, à nossa fidelidade e o Espírito Santo, que esse é o principal. Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus e verás a grande diferença. Jejum de Daniel, 21 dias para ter a mente de Cristo, de 1 a 21 de agosto. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso
me acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno, preciso de ti. Espírito Santo, eu estou aqui. Se você quiser fazer um pacto com Deus, você pode vir hoje, amanhã, ou neste domingo, qualquer que seja a sua situação. Não importa se você é pai de santo, mãe de santo, você é filho de santo, você é católica, você é espírita, é evangélico, judeu, muçulmano, não importa a religião. Quando você decidir fazer um pacto com Deus, Ele sabe quando você está realmente disposto a isso. Se você falar, eu estou disposto a tudo ou nada, a fazer um pacto com o meu tudo contigo, então ele vem ao seu encontro selar esse pacto e aí a sua vida muda. Aí vem o Espírito Santo. E pode acontecer com você também neste domingo ou qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana, pode vir amanhã, depois da manhã, qualquer dia. A Igreja Universal do Reino de Deus mantém as suas portas abertas. Aliás, o altar da Igreja Universal do Reino de Deus está sempre com as portas abertas para aqueles que querem fazer um pacto com Deus. Você é o nosso convidado. Vamos ver o que o Espírito Santo tem feito na vida de mais pessoas. Muito maravilhoso. Meu nome é Joseilton Guilherme Lucena, tenho 39 anos. Eu tinha um problema de vício de maconha, tinha vício com a cocaína, tinha vício com álcool e tinha um vício dos jogos de azar. E isso afetou muito o meu casamento. E esse relacionamento, a cada ano, ficava mais conturbado, ficava mais violento, em termos de palavras, de xingamentos. E o amor ia acabando, não da minha parte, mas do dela, que ela sempre falava para mim: Joseilton, eu não estou mais aguentando esse relacionamento. Vai chegar um ponto que você vai chegar em casa e não vai me encontrar mais. E foi realmente o que aconteceu. Cheguei em casa, não tinha mais a esposa, as coisas dela já tinha levado tudo, estava na casa da mãe dela. Ali realmente eu vi meu casamento indo de água abaixo. E com a separação me veio a depressão.
tive uma depressão tão profunda, essa depressão ela quase me leva ao meu suicídio, porque eu pensava 24 horas em tirar a minha vida. Através de um programa de televisão, eu via a palestra, então tive curiosidade através dos testemunhos, que eu via muita gente falando de ter restaurado seu casamento, casos até piores do que o meu. Eu falei, então achei o lugar certo, achei a porta de escape, aqui vai ser meu lugar. Primeiro eu tinha que me curar. Eu tinha que tirar aquela bagagem que eu carregava, que eu tinha que tirar aqueles vícios, aquelas coisas tudo de errado que eu fazia. Então eu comecei a ouvir, obedecer e praticar. Primeira coisa que eu tive que pôr um ponto final foi nos meus vícios. Até minha família já me viu outro homem, não me via mais um Joseilton chorão, não me via mais um Joseilton trancado dentro de um quarto. E todo mundo achava que eu já tinha arrumado outra pessoa. Eu tive meu encontro com Deus, que foi a mudança do meu eu, a transformação do novo caráter, do novo homem de Joseilton. E no dia que eu tive essa noção de primeiro Deus e depois eu tinha certeza que a minha vida ia mudar. Então eu fiz um propósito com Deus para, antes de eu ter alguém do meu lado, eu tinha que ter meu batismo com o Espírito Santo, eu tinha que ter meu encontro com Deus. E foi numa quinta-feira, numa busca, só que eu já vinha me preparando, vinha orando, vinha pedindo isso a Deus, porque Ele prometeu. Não é uma coisa por acaso, não, Ele disse que daria seu Espírito. Então eu me sacrifiquei o meu eu, o meu ego, minhas vontades, meus sonhos, tudo pelo Espírito dele. O meu Espírito pelo dele. Eu tive meu batismo com o Espírito Santo numa busca maravilhosa. Na hora que eu busquei, chegou uma hora que eu não escutava mais ninguém. Só tive aquela certeza, um choro misturado com alegria, uma paz dentro de mim que eu nunca tive na minha vida. E eu tive a certeza que Deus olhou para mim e falou: Joseilton, eu sou teu pai. Tenha certeza que tudo aquilo que você desejava, que você queria, hoje você tem. Eu vi seu sofrimento. Eu vi o que você passou. Você achava que eu não estava com você. Mas hoje você tem a certeza, meu filho, que eu sou contigo, não importa o que aconteça. Custe o que custar, eu estarei contigo. E aquilo para mim foi glorioso. Eu saí radiante, eu saí tão feliz. A primeira atitude que foi eu entrar no grupo da terapia para passar aquilo que eu recebi. Aí chegou um evento da Terapia do Amor aqui e eu conheci uma pessoa também que fazia parte assim da igreja, da terapia, e a gente se conheceu, e desse primeiro encontro passamos uns 6 meses namorando, ficamos noivos, mais uns 6 meses a 1 ano ao total. Em seguida a gente casou. Então, através da palestra, tudo que aconteceu pela obediência, por vir, por obedecer, por colocar em prática um relacionamento maravilhoso, gostoso, um amor enorme um pelo outro, mas tudo isso aconteceu fruto do Espírito Santo, porque eu tenho certeza, se não fosse pela essa transformação, pela essa mudança de espírito, tenho certeza que hoje eu não estaria dando aqui esse relato, esse testemunho, contando o que aconteceu na minha vida. Aquele Joseilton que ninguém dava nada, Deus acreditou em mim, então Deus me restaurou, tirou eu lá do fundo do poço e me colocou como um escolhido dele. Confirma a promessa de Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas na sua vida. Ele não recalchuta a vida de ninguém. Ele faz novas todas as coisas. Essa é a proposta daqueles que creem no Deus grande, no Todo-Poderoso, no Deus vivo, o Deus que não faz nada imperfeito. Se você crê,
você tem essa fé. Então, une-se a nós e vamos buscá-lo neste dia. Tá bom? Vamos falar com Deus agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.